Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira do canal Hoje Gente Tem História e hoje a gente vai trabalhar a questão 45, beleza? Que caiu lá no SSA1 em 2023, ok? Bora lá. Leia os seguintes trechos. O primeiro, o homem é por natureza um animal político e aquele que por natureza e não por mero acidente é sem cidade, é um ser vil ou superior ao homem. É como aquele personagem infame que Homero condena por levar uma vida isolada, sem lei e sem lar, tá? Então, a gente está caracterizando aqui o que a gente vai ver no enunciado como a polis grega, né? Aquelas cidades-estados autônomas que faziam parte da nação grega, porém elas agiam de forma independente. Por isso que tinham um nome, né, de cidades-estado, ok? Segundo trecho, a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder, o governo. O poder político é o poder do homem sobre o homem. A política é uma atividade necessária à convivência humana. A política é uma atividade permanente. Não há sociedade sem política. Então, isso aqui é a caracterização na obra de Marilena Chauí, né, Convite à Filosofia, do que é considerado aqui nessa questão como o conceito de Estado moderno, assim como polis grega, né, foi conceituada aqui no trecho da obra Política de Aristóteles, ok? E aí, o enunciado ele diz o seguinte, com base nesses dois trechos, é correto afirmar que a polis grega e o Estado moderno são formas de organização política. Beleza, aí vem o comparativo. Letra A, semelhantes, pois ambos se baseiam na ideia de cidadania e democracia. A gente tinha esses conceitos, tá, de cidadania e de democracia, tanto na polis grega quanto no Estado moderno, só que a gente sabe que na polis grega isso aí era muito mais reduzido. Isso aí era colocado, né, de forma bem deliberada e para que todos entendessem, para as classes mais altas, ok? Assim como na cidade-estado de Esparta, a gente via os espartanos com todos os direitos, né? Enquanto periecos, ilotas e outros indivíduos que faziam parte da sociedade espartana, eles eram subclasses, ok? Então, esses conceitos de cidadania e de democracia, eles existiam, né, em ambas formatações, né, de organização política, tanto na polis grega quanto no Estado moderno, mas eles eram muito distintos, eram concepções e entendimentos diferentes, ok? Letra B. Opostas, pois o primeiro valoriza a participação direta dos cidadãos, que era o caso da polis grega, tá? A gente via muito ali, principalmente em Atenas, quando eles se reuniam, né, ali para o debate, para o diálogo, né, para a formatação das conjunturas, né, do funcionamento político da polis, ok? E aí eu citei esse exemplo de Atenas. Então, opostas, beleza. Pois o primeiro valoriza a participação direta dos cidadãos, tá? E o segundo, a representação por meio de partidos políticos. Tá correto. Porém, a gente sabe que mesmo na formatação do Estado moderno, a gente tem uma democracia representativa, né? A gente elege governantes e esses governantes, eles vão lá e vão criar as leis, vão votar as leis. Porém, a gente tem exemplos aqui nessa formatação de Estado moderno de plebiscitos, que é quando alguma pauta ela é colocada para que a população vote, né, delibere diretamente sobre ela. Entende? Então, aí, mesmo tendo uma democracia, né, mesmo tendo uma conjuntura política representativa a partir dos partidos políticos, a nossa, né, conjuntura, a nossa organização política, ela possui ainda, sim, formas diretas, né, de democracia, ok? Então, a letra B, por conta desse detalhe, assim como a letra A, não são as alternativas corretas. Letra C, distintas, pois o primeiro se refere a uma cidade-estado autônoma, ok? E o segundo a um estado-nação soberano. Então, aparentemente, essa é a minha alternativa correta, porque são formatações, né, políticas e organizacionais de um estado distintas, tá? O primeiro está se referindo às cidades-estados gregas,
né, que elas eram autônomas, como eu já falei aí no início do vídeo. E o segundo, né, aqui da obra Convite à Filosofia de Marilena Chauí, está falando sobre um Estado-nação soberano, tá? Então, para que a gente entenda direitinho, o Estado-nação soberano, por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele é um Estado-nação soberano, tá? Porque todos os entes federados, ali os estados, eles estão sob o entendimento, né, a organização de uma Constituição Federal. Então, todos respondem a essa mesma Constituição. Já a nação grega da Antiguidade Clássica, cada cidade-estado tinha a sua própria forma de legislar e de governar. Então, já não era um Estado-nação soberano. Eram cidades autônomas, né, e independentes, diferentemente do que a gente vê hoje na organização, por exemplo, do Brasil e dos seus estados. Ok? Então, a letra C é a alternativa correta, né? Vamos corrigir as outras. Letra D, complementares, pois o primeiro se inspira na tradição filosófica grega e o segundo na racionalidade científica moderna. Vê só, poderia ter até ser que essa alternativa fosse coerente, né? Poderia até causar confusão ao ler, porque fala realmente que a cidadania e a democracia na polis grega, ela tem muito ali a ver com a tradição filosófica, né? Que é um entendimento correto. E a gente sabe que o Estado moderno, ele surge a partir dessa questão, desse boom, né, da racionalidade científica moderna. Porém, aqui no início está dizendo que são complementares e não são, tá? Por conta de toda a subjetividade que é carregada, né, dentro ali das concepções das polis gregas do que é cidadania e do que é democracia, né? Então, a filosofia traz muito essa reflexão. Não é que não há filosofia dentro da racionalidade científica moderna, tá? Mas a filosofia ela não tinha um parâmetro muito claro e definido, diferentemente da racionalidade científica moderna. Então, dizer que são complementares torna a alternativa errada, tá? Talvez se fossem aqui opostas, pois o primeiro se inspira na tradição filosófica e o segundo na racionalidade científica. A gente poderia aí ter a alternativa correta, mas como fala que são situações complementares, a gente já descarta também a letra D, ok? Letra E, equivalentes, pois ambos se originam de processos históricos de unificação territorial e cultural. Veja só, essa questão de unificação territorial e cultural, a gente até pode considerar, tá? Dentro da formatação daqui, ó. Deixa eu até mudar a cor do pincel, né? Então, isso aqui, ó, a gente pode considerar dentro da situação do Estado moderno, tá? A gente considera, assim, esse aspecto histórico de unificação territorial e cultural. Porém, esse mesmo aspecto aqui a gente não pode considerar em relação à polis grega, não é? Porque a gente, quando estuda a Antiguidade Clássica, a gente vê que a Grécia ela é formada por cidades-estados independentes, autônomas, com culturas, formatações políticas e sociais distintas, né? Então é como se cada cidade-estado fosse um país independente do outro, tá? Mas aí eram cidades-estados pertencentes à nação, ao que a gente compreendia, né, como Grécia, né, dentro lá da perspectiva da Antiguidade Clássica, porém elas eram independentes, tá? Então não posso dizer que isso era equivalentes, porque sim, a formatação do Estado moderno, ela compreende um processo histórico de unificação territorial e cultural, porém isso não se repetia na questão das polis gregas, ok? Espero que vocês tenham compreendido, gostado da correção da questão. Nos segue aqui, a gente está sempre postando conteúdo novo, semanalmente para vocês, SSA e também do Enem, ok? Então, segue lá também no Instagram, @OxenteTemHistória, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, a gente também tem lá muitos memes que a gente fica postando também no TikTok, tá? E a gente tem lá algumas temáticas mais filosóficas de atualidades e de sociologia, ou seja, do universo das humanidades, também lá no Spotify, ok? São
podcasters de 10, 15 minutos que a gente fala sobre vários temas, tá? Te aguardo aqui na próxima aula. Forte abraço!